Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, meus amigos, minhas amigas que encontram aqui nesse momento de adoração, de louvor. Queria desafiar todos vocês para que a gente separasse um tempo de oração, para que a gente pudesse colocar diante de Deus o nosso coração, para que a gente tivesse um encontro com a palavra de Deus e que essa palavra de Deus ela venha surtir efeito na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu oportunidade, pelo Teu Cordeiro, pela Tua graça. O Senhor nos amou primeiro, como diz o texto de João. Toda iniciativa, ela é vinda do Senhor, ó Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor esteja conosco, ministrando a cada coração, que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade em cada vida, em cada mente, para que o Senhor, ó Pai, fale a cada um de nós, ó Pai, aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos colocar em prática, aquilo que precisamos, ó Pai, deixar de fazer, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso coração, encontre em cada coração uma terra boa para a Tua palavra, que é a semente, ó Pai. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, gostaria de compartilhar a palavra de Deus essa noite, que fica no texto de Mateus 11, a gente vai ler do verso 28 ao verso 30, e a gente vai falar sobre um convite irresistível. Interessante que há algum tempo eu tenho conversado com algumas pessoas, e a gente vive dias bastante acelerados. Existe um fenômeno do nosso tempo, que fala que a gente vive na época da hipervelocidade. Tudo é muito rápido, a gente está sempre atarefado demais, ocupado demais, a gente sempre tem muitas coisas para fazer, e todas essas demandas da nossa vida geram em nós sobrecargas. Eu vejo pessoas esgotadas, eu vejo pessoas cansadas demais, eu converso com pessoas que já não têm tanto brilho no olhar, e eu falo de jovens. Não estou falando daquela pessoa que trabalhou a vida toda e agora está para se aposentar e está cansado porque diante da existência e da vida teve tantos desafios. Não, estou falando de jovens que ainda nem empreenderam família, jovens que estão entrando no mercado de trabalho, terminando o seu trabalho, mas que vivem uma vida de extremo cansaço. Cansaço mental, cansaço físico, cansaço da alma. Uma juventude que, por muitas das vezes, se vê com um tempo muito escasso para fazer aquilo que talvez daria mais sentido à vida do que todas as outras ocupações. A gente vive vida corrida demais. Estamos muito sobrecarregados, carregamos muitas demandas em cima da nossa existência. E a gente vem de um período, eu estava um pouco, antes de começar a ministração e o culto, eu estava conversando com o Hugo, e a gente estava falando sobre o mercado de trabalho, e como esse mercado de trabalho ele se modificou dentro da dinâmica de um mundo que viveu uma experiência de pandemia. As empresas mandaram um monte de gente embora, e quem ficou empregado teve que trabalhar 3 vezes mais. E essa nova realidade de mercado, de mercado de trabalho, de empresa, é uma realidade que tende a ficar. Isso gera em todos nós ansiedade. Jesus ele faz um convite para a gente. E esse convite, quando a gente entende, ele é um convite irresistível. O problema desse convite de Jesus não está no convite, mas está na nossa consciência dele. A gente ouve esse texto que a gente vai ler agora, muitas das vezes, é um texto muito conhecido, mas talvez você não tenha experimentado na tua vida aquilo que Jesus está te propondo, porque talvez você nunca tenha entendido o que Jesus quer quando te faz esse convite. O texto de Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, diz que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você se sente sobrecarregado? Existe um convite de Jesus para você essa noite. E esse convite ele precisa ser irresistível para que você viva uma vida diferente. Jesus ele está aqui diante dos seus discípulos e Jesus ele está ensinando e ele está falando com pessoas que vivem fardos, vivem julgos, pessoas que se sentem sobrecarregadas pela cultura, pela religião. E essa palavra de Jesus é justamente para essas pessoas. Esse convite de Jesus é justamente para pessoas como eu e você, pessoas que vivem dias de muitas sobrecargas, vivemos ansiosos demais, preocupados com os nossos desafios, mas também ansiosos demais com os nossos projetos do futuro, aquilo que está fora do nosso controle, que a gente não sabe quando vai acontecer, de que maneira vai acontecer, e Jesus, ele nos faz um convite diante da existência, da gente viver vida nesse mundo, uma vida diferente. E eu queria compartilhar o que Deus ministrou no meu coração com essa palavra, porque não são poucas as vezes que eu também me sinto assim, me sinto sobrecarregado, me sinto cansado, me sinto estressado, ansioso. Não são poucas as vezes diante de fases, diante de alguns desafios, que esse sentimento também é um sentimento do meu coração. E qual é a primeira reação que a gente tem que ter diante desse convite de Jesus? Quais são os atos que eu preciso compreender para que eu experimente uma vida, que é uma vida que Jesus ele está falando que é uma vida diferente, é uma vida com um outro sabor, é uma vida que não está alheio aos pesos, às dificuldades, mas é uma vida saboreada de forma diferente. E todos nós que vivemos no mundo que a gente vive hoje, a gente busca isso, a gente busca vida diferente, vida boa. Porque se você trabalha, se você acorda cedo, como a Dani às vezes fala, a gente está na célula, e ela fala, a minha preocupação já é que daqui a pouco eu tenho que levantar, porque daqui a pouco eu já tenho que sair, trabalhar, a mesma preocupação da Ju. Porque acordam cedo demais para ir diante dos desafios profissionais. Mas existe vida, e vida boa que Jesus quer dar para todos nós, nesse mundo, nessa existência. Mas a gente precisa compreender o nosso papel diante desse convite de Jesus. Porque se você teve um encontro com Jesus e você vive uma vida ansiosa demais, você ainda não entendeu. Você ouviu esse texto, você teve um encontro com a palavra, mas essa palavra ainda não fez sentido para a tua vida e não fez sentido para a tua história. E o primeiro conceito que eu tiro aqui, o primeiro ato, ou o primeiro comportamento que eu preciso ter de consciência, é que esse convite de Jesus, ele é um convite voluntário. Jesus, ele diz, vinde a mim. Requer de mim uma ação, requer de mim uma compreensão, requer de mim um aceitar. Porque, interessante, que na relação grega, em relação ao discipulado, ao segmento de mestres, normalmente isso era feito através de relação financeira. Então, aquele que queria seguir o mestre, ele pagava esse mestre, para que pudesse seguir. Então, era estabelecida ali uma relação financeira, de custo. Para o povo judeu, essa relação entre talmidim, entre o mestre, é feita através do discipulado do serviço. Então, se o Sidney, ele é o meu mestre, eu, como discípulo, vou servi-lo. Em troca disso, ele vai me passar o seu conhecimento. Mas o que Jesus ele quer trazer aqui é que existe um convite
de Deus estendido para todos nós. Vinde a mim. Vinde a mim. E você precisa entender que esse convite requer de você uma consciência de que você precisa aceitar. Não é pela obrigação, não é pelo medo, é simplesmente porque você entendeu que Jesus está te chamando, é simplesmente você entender que Jesus, Ele está te convocando. Ele não quer fazer uma barganha com você, de você ir até Ele e a partir daquele momento te escravizar. Ele não quer te fazer que você vá de encontro a esse chamado com o medo de uma eternidade no inferno. Jesus, Ele quer te propor, no convite de vir a Ele, uma vida diferente. Uma vida talvez que você nunca experimentou, porque as nossas relações do dia a dia são relações de negócios. A gente vai porque recebe, a gente se relaciona porque tem troca. E aqui Jesus, ele faz um convite que depende de nós, um ato voluntário. Vinde a mim. Requer, esse convite de Jesus requer diariamente, uma mente liberta para dizer sim a esse convite. Você não está aprisionado à culpa, você não está aprisionado ao medo, você não está aprisionado às obrigatoriedades da religião. Jesus te convida. Vinde a mim. E talvez esse seja um dos grandes desafios de uma caminhada espiritual, porque a gente quer se envolver com tudo, mas mesmo com a ação voluntária de ouvir o chamado e falar, eu vou. Porque não são poucas as vezes que a gente se envolve com tantas coisas de Jesus, com tantas obrigatoriedades da religião, e quando a gente se cansa, a gente dá passos para trás, a gente retrocede. O convite de Jesus a mim e a vocês é um convite de uma vida diferente, mas requer a responsabilidade de cada um diante da existência aceitar. Você não é obrigado, meu irmão. Jesus, ele não está te colocando uma obrigação de falar, ó, você tem que. Não. Jesus está à porta e bate, diz o texto. Aquele que está do lado de dentro e ouvir, e esse que ouve, se quiser abrir, vai abrir, porque é um convite. A graça de Deus e o amor de Deus, ela é colocada diante de nós através de uma generosidade de tal ponto que Deus nos convida, vinde a mim. Se tua vida está sobrecarregada demais, Jesus está te chamando, vinde a mim. Se você vive tempo de ansiedade demais, Jesus está te chamando, vinde a mim. Por que vivemos desse jeito, se existe de Jesus um convite para uma vida diferente? Porque muitas das vezes a gente não compreende que a gente precisa aceitar. A gente acha que a gente tem que fazer um monte de coisa para viver isso que Jesus está falando. A gente acha que a gente tem que seguir as obrigações. Não, Jesus está falando, ó, existe um convite para a tua vida, ouça esse convite e aceite. É voluntário, depende de você, depende de mim, depende da decisão de cada um diante da nossa existência. A segunda reação que esse texto me desafiou é que diante desse convite de Jesus, eu preciso sim ter um ato voluntário, mas eu preciso também confiar em Jesus. E quem confia em Jesus? Talvez todo mundo aqui vai falar que confia, porque o texto vai dizer que Jesus, quando convida, ele fala, ó, eu, Jesus, vou aliviar o fardo de vocês. A confiança é a base de qualquer relacionamento.
nosso com Deus e entre a gente como pessoas. Sem confiança não tem relacionamento. Mas a Bíblia ela traz dois aspectos que me chamam muita atenção quando trata de confiança em Deus. O primeiro aspecto está em Salmos 9, no verso 10. O texto vai dizer o seguinte: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Só confia em Jesus aquele que conhece Jesus. Você não vai gerar confiança em mim se você não me conhecer. Eu não vou confiar no Sidney se eu não conhecer o Sidney. Não faz sentido isso. E no nosso relacionamento com Deus requer de nós conhecer a Ele. É isso que o salmista está falando aqui, que a confiança requer um conhecimento. É necessário que todos que ouvem o convite de Jesus saibam quem Ele é. Porque você só vai conseguir confiar em Jesus o dia que você conseguir entender quem Ele é. O problema é que a gente tem um quadro pintado de Jesus dentro da história, dentro da nossa vivência religiosa, e muitas das vezes isso é abstrato demais, é pouco pessoal. Você sabe muitas das coisas de Jesus, mas pouco experimentou, não tem experiência, não conhece Ele. Você não sabe aquilo que Ele te prometeu, aquilo que Ele faz por você, aquilo que Ele fez por você. Você vive uma experiência com Deus abstrata, fake, porque te falta conhecimento de quem Jesus é. Como eu vou aceitar um convite de alguém que me chama se eu não conheço? É como se alguém chegasse ali na porta e me chamasse. Eu falar, não sei se eu vou, não sei quem é, não conheço, não sei qual é a intenção, não sei por que está me chamando. E se existe um convite, é necessário que a gente conheça Jesus. As nossas espiritualidades superficiais impedem que a gente viva vida boa, porque a gente não conhece o Deus que a gente serve. A gente não conhece o Deus que a gente está cantando, a gente não conhece o Deus que a gente vem na igreja, a gente vê EBD, a gente canta louvores, a gente vem na célula, a gente sai no evangelismo, mas a gente não conhece esse Deus, porque a gente vive espiritualidade de superficialidade. E Jesus ele falou, é necessário você me conhecer. É a experiência de Filipe, quando caminha em João com Jesus, e chega um determinado momento que Filipe fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus fala para ele, Filipe, tanto tempo que você caminha comigo, e você ainda não me conhece, porque o teu caminhar está na superficialidade daquilo que você está vendo. Quem vê a mim, vê o Pai. E pode ser que você caminhe com Deus esse tempo todo que Filipe caminhou. Pode ser que você tenha visto coisas de Deus, mas você ainda não o conhece. E dessa forma, você não consegue viver uma vida diferente nessa vida. Porque diante dos desafios, você não consegue confiar em Deus, porque você não conhece quem Ele é. E você é retirado de você a oportunidade de ter experiências com esse Deus. Experiência de confiança, experiência de passar pela tempestade, experiência de ter consolo, porque você pouco conhece dele, você está abstrato demais, você está numa superficialidade espiritual demais, que não te permite conhecer a Jesus.
Existe um convite de Jesus para a sua vida, mas é necessário que você se responsabilize nessa dinâmica de experimentá-lo, de conhecê-lo, de caminhar com ele, de mergulhar na palavra, de orar, de querer entender essa palavra, de ter fome, de ter sede de Deus, de querer Deus no teu trabalho, querer ter Deus nos teus estudos, no teu relacionamento, você ter sede pulsante de Deus em tudo que você faz, e que ele não seja um evento, que ele não seja um dia, que ele não seja um momento, mas que ele faça parte da tua história, em todos os momentos que você vive, porque isso é vida boa com Deus. Aonde você tem colocado a sua confiança? Salmo 37. Salmo 20, perdão, versículo 7, fala algo muito interessante. Que confiar em Deus requer uma escolha. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, nos gloriamos no nome do Senhor nosso Deus. Aonde você tem colocado a sua confiança? O convite vem dele, mas existe um processo de autonomia, de resposta, que é individual de cada um. Aquilo que ele poderia fazer, ele já fez, a promessa já foi dada, o sacrifício já foi feito, e agora existe um caminho que depende das nossas próprias escolhas. A gente confia em muitas coisas, a gente confia na nossa capacidade, no nosso talento, no nosso bolso, no nosso recurso, nos nossos pais, na nossa igreja, no nosso pastor, a gente confia em tudo. Não que a gente não deva também olhar para esses outros elementos da nossa existência, mas requer de nós um comprometimento em escolher confiar em Deus. É diante do desafio que você se coloca e diz: eu confio em Deus. Salmo 37, não se preocupe com os perversos, diz o salmista, nem tenha inveja daqueles que praticam mal, pois como capim logo secarão, e como grama verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Escolha confiar em Deus, escolha diante do dia difícil confiar em Deus, escolha diante das dificuldades confiar em Deus, porque isso é promessa de Deus para a nossa vida. Por último, a terceira reação que a gente precisa ter diante desse convite de Jesus é que eu entendi que eu preciso escolher confiar em Deus. Que diante de alguns desafios da minha vida, eu muitas das vezes confio em mim, mas não em Deus. Eu confio na minha capacidade, mas não em Deus. Ou quando eu vou confiar em Deus, eu coloco limites, que eu falo, cara, que se até amanhã não acontecer, eu tomo a frente e faço. Se demorar muito, eu vou lá e peço alguém para fazer. O texto vai nos trazer que a gente precisa se entregar, abrir mão do controle. Salmo 37, no verso 5, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o ajudará. Na sua avaliação, você é alguém que tem facilidade de entregar os seus problemas e ansiedades para Deus? Seja sincero com você mesmo, diante das ansiedades e dos desafios, você consegue entregar isso para Deus? Você tem conseguido fazer isso? Salmo 38, no verso 9. Na tua presença, Senhor, diz o salmista, aqui é a experiência daquele que coloca diante de Deus a sua ansiedade, porque o conhece e confia nele. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, diz o salmista.
e a minha ansiedade de ti eu não ocultarei. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque eu conheço ele. E conhecendo ele, eu sei que ele tem cuidado de mim. Essa é a experiência daquele que entregou a sua ansiedade diante de Deus, porque compreendeu que Deus é um Deus que tem cuidado dele. É Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. Quando Paulo diz, não anda nesse mundo, nessa existência, nessa vida do dia a dia, ansioso com causa alguma. Porque se você teve um encontro com Deus, você ouviu esse convite de Jesus, de você ir até Ele, não faz sentido você viver esse tipo de vida, preocupada demais, acabada demais, esgotada demais. Então não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo que é tudo, na ansiedade do teu trabalho, dos teus relacionamentos, dos teus sonhos, das tuas preocupações, das tuas dificuldades, das tuas perdas, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e súplicas e ações de graças. É isso que Paulo está dizendo. Existe um jeito de ouvir um chamado de Jesus e viver uma vida diferente, e requer de todos nós a consciência de tomar as nossas próprias decisões, para que a gente viva a vida diferente, para que você não seja tão ansioso como você está sendo, para que você não viva com tantas preocupações como você tem vivido, e isso tem minado de você vida. Você passou a ser um ambulante na existência, porque de você já não jorra rios de vida, porque você foi subtraído por uma vida esbagaçante demais, uma vida que tira de você a oportunidade de viver vida boa com Jesus. Não anda assim, Paulo diz. E aqui é a palavra de um homem que viveu tudo isso: ansiedade, prisão, perseguição, naufrágio, viveu dificuldade de abandono. Mas é um homem que reconhece um lugar aonde essas ansiedades são levadas, e lá nesse lugar ele tem as respostas que precisa ter. Jesus, ele vai terminar o texto dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. É descanso, é promessa, é descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra de Jesus aqui quer trazer uma realidade que na vida todos nós vamos carregar jugo. Todos nós. A grande percepção é saber que jugo você quer carregar. Porque nesse contexto aqui, religioso, um mestre da lei, intérprete da lei, ele poderia jogar jugo sobre os seus discípulos, fazendo como se fosse a interpretação da lei. Então ele poderia falar assim: Sidney, sábado você não pode trabalhar em forma alguma. E de repente o Sidney, na casa dele, estourou um cano, e ele fala: e agora? Eu conserto o cano ou não? Se eu consertar, isso é trabalho. Mas poderia ter um outro mestre da lei que poderia falar assim: realmente, sábado você não pode trabalhar, mas se surgir algo de vida ou morte, é permitido que você trabalhe. Existiam julgos religiosos que eram colocados em cima das pessoas, e Jesus, quando fala com os religiosos,
Ele fala: por que vocês estão colocando jugo pesado demais na vida dessas pessoas que nem mesmo vocês cumprem? A grande questão é que a gente vai carregar alguma coisa, porque a vida é assim. A grande questão aqui é a inteligência do Espírito Santo, fazendo com que você tenha a sabedoria de compreender o que você vai carregar na sua vida. Você vai carregar essa ansiedade, esse problema, essa angústia, essa falta de perdão, essa paralisia, essa falta de vida diante da vida, toda a tua existência. Ou você vai compreender que existe algo de Jesus para você, que pode te libertar de uma vida medíocre, porque isso é a promessa de Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E quando você compreender isso, você vai achar descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Tem promessa de Deus para a tua vida, meu irmão. Tem liberdade, libertação de Deus para a tua vida. Tem vida boa de Deus para a tua vida. Tem vida suave, tem descanso para a alma, mas você precisa ouvir esse convite de Deus. Eu quero orar por você, que a gente vem de uma época de pandemia, e a gente está cansado mesmo, cansado porque a gente vive um novo mundo que está desconectado, está diferente, mas está diferente não no sentido de que vai voltar o que era antes, não vai. Vai ser diferente mesmo. Mudou o mercado de trabalho, mudou a dinâmica comunitária, mudou a dinâmica de relacionamento, mudou. Mas Deus, Ele ainda continua sendo o mesmo, e Ele ainda continua querendo gerar descanso para a nossa alma. Eu quero orar por você que está com a alma pesada, com a vida difícil, com a ansiedade sufocante, aonde os sonhos, aonde os desejos, aonde as esperanças estão subtraídas, para que você ouça o convite de Jesus e você vá ao encontro dele e aceite dele o jugo, aceite dele o fardo. Porque esse fardo que Jesus ele coloca sobre nós e o jugo que ele coloca sobre nós nos possibilita a viver uma vida diferente. Abra mão de tudo isso que tu tem carregado que não vem de Jesus, para que você viva uma vida boa, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos porque tu é um Deus que convida. Convidou ontem, convidou hoje, convida agora. Me convida os meus irmãos, convida aquele que nos ouve, mas também vai convidar aquele que vai nos ouvir, porque a tua palavra ela é viva, e o teu convite ele é pulsante para todos nós, em todos os momentos, para que a gente tenha encontros com o Senhor, para que a gente tenha vida boa. Faça com que a gente tenha coragem de te conhecer, que a gente tenha coragem de ter uma consciência voluntária, de dizer sim para o Senhor, ó Pai. Sim, te seguir, sim, ir diante do Senhor, mesmo que a gente perca, mesmo que a gente tenha que abrir mão, mesmo que a gente tenha que se entregar, que a gente venha ter coragem de tomar decisões necessárias para que a gente viva a promessa de Deus para essa existência. Que a gente não viva a vida cansada, viva vida sem esperança. Que o Espírito Santo do Senhor encontre cada coração e que nos liberte de fardos que são pesados demais, que a gente carrega a vida toda, sendo que o Senhor já tem promessa de algo muito melhor, mas a gente ainda está preso àquilo que nos diminui diante de algo belo que o Senhor quer nos dar, ó Pai. Que a gente tenha descanso na alma, diante de uma vida
com tantas turbulências, que a gente encontre jugo suave num mundo sufocante que quer nos aprisionar, que quer nos diminuir. Que a tua presença venha a ser constante na nossa vida, ó Pai. É a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém.